Hoje celebramos uma santa muito importante, hoje é dia de Santa Clara. Nós começamos o programa falando sobre isso e, claro, tem participação especial da irmã Mirtes, da Sagrada Face, do Mosteiro Nossa Senhora dos Anjos, no Rio de Janeiro. Ela vai falar um pouco de Santa Clara e da vocação franciscana. Irmã Mirtes, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, paz e bem. Paz e bem. De participar com vocês hoje no dia da nossa Mãe Santa Clara. Isso mesmo, irmã, para nós é uma honra ter a senhora aqui. Tô vendo que a senhora está num ambiente aí abençoado. Conta pra gente, onde que a senhora está? Aqui é uma salinha, né, de oração, de estudo, de trabalho. E aqui atrás temos aí coleção de miniaturas do Pai São Francisco, da Mãe Santa Clara, e uma imagem maior da Mãe Santa Clara e vários outros santos. Irmã Mirtes, para começar nossa conversa, fala um pouquinho para a gente quem foi Santa Clara e qual o papel dela na história da igreja. Santa Clara é uma figura histórica, né? Nasceu em 1193, no período medieval, um período obscuro, né? Um período difícil da história da humanidade e também da história da igreja, né? É uma menina, né, que aos 18 anos se encanta por Jesus e resolve seguir Jesus pobre nos passos de São Francisco de Assis. E uma menina com 18 anos de caráter forte, né, e uma mulher decidida, né, que deixa a casa paterna, ela sendo nobre, abandona os bens, a riqueza, todo o futuro glorioso que ela teria, né, como filha de nobres, e deixa tudo para seguir Jesus pobre, por amor a Jesus pobre. E ela foi uma mulher que revolucionou o seu tempo. Num tempo que as mulheres religiosas viviam dentro de seus mosteiros sobre regras feitas por homens, ela fez a sua própria regra. Foi a primeira mulher na história da igreja a escrever uma regra, foi aprovada e que ainda hoje é uma regra válida, uma regra usada por muitas clarissas no mundo inteiro. Então, é uma mulher que fez o seu papel, revolucionou a história da igreja e do seu tempo. Uma mulher forte, decidida, corajosa, sobretudo uma mulher que amou muito a Jesus, muito. E por amor a Jesus, que ela viveu toda a sua vida, se dedicou inteiramente a ele. Oi, irmã Mirtes, a senhora falou da questão da relação entre Santa Clara e São Francisco. E eles, de uma certa forma, influenciaram um ao outro nessa busca por Deus. Sim, exatamente. Influenciaram um ao outro. Como o Pai São Francisco influenciou Mãe Santa Clara, os estudiosos atestam que ela também foi muito importante para ele, inclusive conselheira, né? O Pai São Francisco é muito conhecido, muito amado, muito respeitado, né? E a Mãe Santa Clara é pouco conhecida, o que é até, assim, imaginável, né? Pelo fato da vocação escondida dela, né? Mas o fato é que os dois foram muito amigos e se ajudaram mutuamente, se influenciaram mutuamente, né? Ela, na casa paterna ainda, jovenzinha, com 18 anos, ouvia falar do Francisco, né? Que andava pelas ruas pedindo esmola, né? E os escritores dizem que ela quis falar com ele, mas que ele também quis falar com ela. Porque dentro da casa paterna, já se ecoava assim, a fama de santidade dela. Então, um quis conversar com o outro e os dois conversando, ela sentiu nascer dentro dela a vontade de seguir a Jesus como São Francisco. Mas aí, lógico, ela, devido aos tempos, ela adaptou a forma de vida do Pai São Francisco para ela. Ela mesma adaptou, ela mesma escreveu sua própria regra
mas ela deixa muito claro que o Pai São Francisco foi muito importante para ela, né? Olha que lindo. Que a espiritualidade que ela herdou, o amor a Jesus pobre, ela recebeu do Pai São Francisco. E os escritores dizem que muitas vezes o Pai São Francisco ia a ela pedir oração e pedir conselho. Inclusive, quando ele teve dúvida se ele devia ficar no eremitério ou se ele devia sair para pregar, ele recorreu a ela, recorreu à oração e ao conselho dela. Então, os dois se ajudaram a vida toda. Muito bom. Irmã Mirtes, o pessoal que está em casa se sintonizar direitinho, conhecer... A senhora está no mosteiro Nossa Senhora dos Anjos, que fica no Rio de Janeiro. E aí no mosteiro, vocês vivem clausura, são quantas irmãs? Aqui nesse mosteiro somos 21 irmãs, vivendo em clausura, segundo a regra de Santa Clara. E agora falando em regra de Santa Clara, quais são os princípios centrais do carisma franciscano, né? E como que influencia esses princípios centrais, como que influencia a vida das irmãs clarissas? Tudo, né, irmã? Assim, o que a Mãe Santa Clara defendeu a vida toda foi pobreza e fraternidade. Dois princípios que não tinham nas outras regras que os papas queriam que ela observasse, né? As outras regras tinham a clausura, que era o mais comum na época, né? As mulheres religiosas viverem em clausura. Mas não tinha o princípio da fraternidade e da pobreza por amor a Jesus Cristo pobre, né? Então, isso a Mãe Santa Clara defendeu a vida toda e passou a vida toda em discussões, em conversas com os cardeais e com os papas, até que com muito custo eles entenderam isso. E isso influencia totalmente a nossa vida, porque nós, clarissas, ainda hoje, né, como era do desejo da nossa Mãe Santa Clara, nós não temos propriedade nem particular, como é comum aos religiosos, mas também não temos propriedade em comum. O mosteiro não possui bens, né, como era comum na época, não campos, casas alugadas, nada. Nem na época, nem até hoje, que pode acontecer, as clarissas não têm. Não temos bem. Nós vivemos inteiramente assim da divina providência, né? Por amor a Jesus pobre, nós vivemos pobres e acreditamos que o Pai do céu, né, que manda chuva sobre bons e maus, né, o sol sobre bons e maus, vai também providenciar o nosso pão de cada dia. Ótimo. E nessa vida simples, vivendo aí o voto da pobreza, irmã Mirtes, qual que é a importância da contemplação e da vida, da espiritualidade aí no dia a dia de vocês? Na verdade, todo esse ambiente de clausura e de pobreza é para ajudar o espírito de oração, né? De contemplação. Isso tudo é para criar um ambiente que favoreça, né, a oração, que favoreça a gente se achegar de Jesus. Então, a pobreza espiritual e material, assim, a confiança que o Pai vai mandar o que for necessário, né? E a pobreza espiritual, né? Do corpo, da mente, das ideias também, para estar livre para Jesus, inteira para Jesus. Ótimo. E isso, inclusive a clausura é um meio de facilitar a oração, né? Um lugar silencioso, onde não entra muitas pessoas, só nós, e nós saímos pouco. Então, tudo para facilitar esse ambiente de estar pertinho de Jesus, né? Olhando para Jesus, como Mãe Santa Clara dizia, olha para ele. E a senhora é do Rio de Janeiro, irmã? Não, eu sou de Minas Gerais. E como que a senhora sentiu esse chamado para viver em clausura? Pois eu primeiro senti o chamado, assim, de Jesus, e durante o discernimento que eu senti que Jesus me chamava para a clausura. E foi, assim, um discernimento, não sei se eu uso a palavra difícil. Fica à vontade, porque, irmã. Assim, uma jovem, eu senti o chamado de Jesus de 16 para 17 anos, né? E eu tinha muitos sonhos, eu era uma jovem comum, né? Alegre, gostava de dançar, de passear, de tudo normal. E eu senti que Jesus me chamava,
primeiro ele me chamava, ele dizia que precisava de mim, assim, eu senti no meu coração, dentro de mim. E nessa busca de saber o que Jesus queria de mim, eu comecei a sentir que ele me queria toda para ele, para me consagrar inteiramente a ele. Então, nas minhas ideias, que ainda eram minhas ideias, eu comecei a procurar o que me agradava. Eu pensei, eu gostava do Pai São Francisco, então comecei a escrever para casas franciscanas, religiosas, ganhei alguns endereços. Desses endereços que eu recebi, tinha um ou dois de clausura. Eu pensei, para clausura eu não escrevo de jeito nenhum, porque para clausura eu vou fazer o que lá dentro, ficar presa lá dentro, eu quero estudar, não pode sair para estudar, não pode visitar a família, eu não vou de jeito nenhum, não, esse aqui eu não vou, não. Aí eu pensei, né, comigo, eu vou escrever para todos esses endereços, menos para clausura, porque na clausura que eu não vou de jeito nenhum. Depois eu pensei, não, isso não está certo. Se eu quero fazer a vontade de Jesus, se eu estou respondendo ao chamado que ele me fez, então eu tenho que responder inteiramente, né? E não fazer metade a vontade dele e metade a minha vontade. Então, para mostrar para Jesus que eu queria mesmo fazer a vontade dele, que eu queria que ele me mostrasse, eu fiz o contrário. Eu escrevi só para clausura. Olha só. Aí ele veio e ele resolve o que mais que ele achar que precisa resolver, né? No que eu escrevi só para clausura, um endereço não me respondeu e o outro me respondeu, que foi desse mosteiro onde eu vivo há 20 anos. Olha que linda vocação. E daí foi assim, para mim foi a resposta que eu precisava de Jesus. E daí foi muito rápido até eu ingressar e entrar. E Jesus tem confirmado cada dia, assim, com a alegria que ele me dá, com a felicidade de ser inteira dele, né? Então eu sinto que foi um discernimento bem realizado com a graça dele. Muito bom, irmã Mirtes. E a sua história, falar sobre esse carisma aqui no programa hoje, eu tenho certeza que está inspirando muitas pessoas a buscarem a Deus. Eu quero aqui, em nome de toda a TV Pai Eterno, né, de todos que acompanham a TV Pai Eterno, agradecer pela sua vocação, de todas as irmãs que aí estão, vocês que estão representando todas as irmãs Clarice. Nós temos um mosteiro em Trindade, Goiás também, que elas fazem muita diferença. Obrigada por fazerem a diferença nas igrejas locais e na igreja no mundo. Nós contamos, o mundo conta com a oração de vocês, viu, irmã Mirtes? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês e que Santa Clara interceda por nós, não é, irmã? Amém. Deus seja louvado, né? Pela vocação que ele gera no seio da igreja, né? Sem mérito nosso, né? E mesmo apesar das nossas dificuldades, né? E tudo, Deus seja louvado pela vocação que ele gera, que ele cuida, né? Que ele traz para o seio da igreja. Amém. E que ele gere e cuide de muitas e muitas outras vocações.